O óbvio, precisa ser dito, é o seguinte: tem muita gente que não ganha licitação, perde uma licitação pelo simples fato de não ler o edital. E eu sei que o edital é longo, eu sei que o edital é chato para ler, dá vontade de fazer tudo, menos ler o edital. Mas, se você quer viver de licitação, não adianta. Você tem que entender a regra do jogo. Não dá para você ser um cara. Pergunta para o cara bem sucedido no mercado das licitações se ele não lê edital, né? Todo mundo que se dá bem no mercado, ele tem que dominar o mercado. E eu entendo que com o tempo você vai começar a ter uma manha de como que lê o edital, quais são os pontos chaves, mas para quem está começando, você tem que ler de cabo a rabo para entender como é que funciona, entender as regras, e com o tempo você vai criando os seus próprios macetes, entre aspas, né? De saber aonde que tem que ler, aonde é copia e cola, aonde não é tão relevante, mas é bom você dar uma olhada. Eu entendo, mas saiba que você não ler o edital, você diminui a sua chance de ganhar a licitação. Diminui. Por quê? É lá que vai estar prevendo uma condição que vai te favorecer na hora de entrar com recurso. É lá que vai ter uma condição que, se você vê que está errado, você vai poder impugnar o edital. É lá que vai te dar as regras para você cotar o produto certo, que tenha documentação, né? Que não tenha. É lá que vão estar as informações para você conseguir fazer uma estratégia de logística. Então, veja, tudo que eu falei até agora acaba atrelado. Para você fazer bem feito, você precisa conhecer a regra do jogo. E aonde está a regra do jogo? Está no edital. Então, parece óbvio, mas é entender. E claro, você vai encontrar editais de tudo quanto é tipo. Editais que são grandes, editais menores, editais que estão em Word, editais que estão escaneados, mas fato é, ali é onde está a regra do jogo. Se você não ler, você vai ter problema. Não é que vai ter problema, mas uma hora vai dar. Não pode dar o problema agora. Você pode não ter esse problema de imediato, mas daqui 5, 6, 7 licitações você vai começar a ter problema. E não se engane, o problema não necessariamente é perdi, fui desclassificado. Não. O problema pode ser umas coisas um pouco mais pesadas, que gerem punições. Então, assim, vale a pena você ler o edital, tira um tempinho, estuda, veja quais são as regras daquela licitação, quais são as certificações que pedem, se tem quantidade mínima de entrega, se é SRP, se não é SRP, se tem cronograma de entrega, se vai ser uma entrega única, se o produto tem que ter prazo de validade, qual que é o prazo de validade, qual que é o prazo para entrega, quais são os endereços de entrega, tem órgão participante, não tem órgão participante, onde ficam esses órgãos participantes, quais são as quantidades de cada um, está previsto carona, não está previsto carona, tudo isso de cabeça assim, né? São algumas informações importantes para você ver, né? Sem contar, claro, a documentação, que era o ponto aqui que eu falei anteriormente. Lá no edital que vai estar falando. Você vai pedir inscrição estadual, vai pedir inscrição municipal, certidão de débitos inscritos, não inscritos, certidão federal, você vai pedir atestado, vai pedir balanço, como que monta o balanço. Inclusive, voltando na questão anterior da documentação, alguns documentos, galera, não basta ter. É ter dentro das condições que são exigidas, né? Não adianta você apresentar uma certidão, sei lá, estadual, positiva. Tá lá a certidão, apresentei, positiva, tem débitos, não vale, né? Então assim, não é ter uma que atenda ao solicitado. Você pode ter uma certidão positiva? Pode, desde que ela tenha efeito de negativa, né? Tem um problema, mas estou negociando. O ideal é que a certidão seja negativa, mas se for positiva, desde que tenha efeito de negativa, pode ser também. Então, é isso. Balanço. Basta a empresa ter o balanço? Não. Ter o balanço é fácil, né? Ou, na verdade, sim, é um pré-requisito, é uma das coisas, mas não basta ter. É ter dentro dos índices contábeis que está estipulado no edital. Então, assim, você sabe ver de cabeça, ou bater o edital e ver, lá no edital vai estar falando, inclusive, como calcula o índice, para você não ter dúvida. Então, basta você ler o edital.
Parece óbvia essa dica, galera, mas geralmente, quando o cara entra com a gente aqui e fala, Cé, eu queria entrar com recurso, ou então eu queria me defender de uma acusação, o que aconteceu? A empresa fez isso, isso e isso. Eu vou bater o olho no edital e vou ver se tá lá pedindo ou não, é a primeira coisa. E aí, o cara fala assim, você leu o edital? Li, tá pedindo? Não sei. Então você não leu o edital, né? Então, se você não sabe, é porque você não leu o edital. Mas assim, ou não se atentou, pelo menos. Né? Não vou falar que não leu, porque às vezes a pessoa até leu, mas não se atentou. Então, quando você vai participar, dá uma lidinha, você faz um checklist, né? Estava conversando sobre isso agora há pouco com os alunos lá. O checklist, galera, é muito bom. Porque às vezes, né, você vai ler o edital como se fosse um livro, né? Tem 50 páginas. Você lê, aí você fala, não, beleza, beleza. Quando você vai montar, você fala, nossa, o que estava escrito lá mesmo? Que declaração que ele está pedindo? Então, vai fazendo um checklist, né? Pô, tem isso, pede, isso aqui pede isso. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso. Isso é o que eu tenho que fazer. Quais são as informações importantes que me interessam? Ah, essa e essa. Ah, então tá bom. Agora, com base nisso, vamos fazer as coisas, né, que tem que fazer. Beleza?